Sejam bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você grandes especialistas em conversas sobre agronegócio e sustentabilidade. Hoje a gente fala do papel fundamental da educação para transformar a sociedade, da importância que a informação de qualidade, baseada em dados científicos e em experiências reais e bem-sucedidas, tem para formar os líderes das próximas gerações. Quem fala sobre esses e outros assuntos com a gente é uma mulher administradora de empresas e produtora rural. Ela que tem como um de seus propósitos de vida transformar a educação do país e inspirar crianças e jovens. Nossa entrevistada de hoje é Letícia Zamperlini Jacinto, presidente do movimento De Olho no Material Escolar. Estamos começando o Planeta Campo Entrevista de hoje com Letícia Zamperlini Jacinto, que é presidente do movimento De Olho no Material Escolar. Letícia, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu estar nesse programa maravilhoso, com vocês junto aqui no Canal Rural, que é sempre o nosso apoiador. Muito bom, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Quero começar então perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? Eu vi que você veio de uma família que é bastante empreendedora, que você já passou ali pelo mercado financeiro no começo da carreira, depois foi para o agronegócio. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre como tudo isso fez você chegar até onde você está agora e qual que é a importância dessas diversas vivências para formar o que você tem agora de carreira, de propósito. A educação, ela está presente também na minha vida desde muito pequena, né? Acho que sempre eu ouvi, a única coisa que a gente pode deixar para os filhos é realmente estudo, né? E então eu sou uma apaixonada pela educação desde então. Eu tenho 3 filhos hoje em dia e tento proporcionar o máximo possível para que eles possam ter uma educação de qualidade, mesmo morando no interior, que a gente tem umas possibilidades menores, né, do que a gente tem nas grandes cidades, nas grandes capitais. E então, montamos clube do livro, curso de empreendedorismo, de retórica, então eu estou sempre trabalhando com educação paralelamente, né? E aí, de repente, chegou o De Olho, por conta desse problema mesmo que a gente percebeu nos materiais didáticos, que eles estavam distantes da realidade do agronegócio brasileiro e sem fontes científicas. Então, acho que tudo colaborou. Com certeza, acho que a nossa trajetória sempre engrandece, né? A gente vai ganhando mais experiência e vai conseguindo trazer mais qualidade para o que a gente está fazendo. Eu ia te perguntar justamente, né, como que surgiu a ideia do De Olho no Material Escolar e pelo que você falou, eu acredito que essa sua experiência como mãe mesmo, né, de talvez estar mais atenta ali ao que os seus filhos estão aprendendo na escola, talvez tenha contribuído, né, para isso, né, Letícia? E qual que foi a gota d'água, assim? Existe um momento que vocês falaram assim, nossa, não dá mais, realmente a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso? Sim, na pandemia a gente estava não só com acesso aos materiais dos alunos, mas também com acesso às aulas. Então, ao material do professor, que conduz aquela aula, faz as perguntas, propõe as atividades, né, que é bastante importante. E teve um ponto, você perguntou se teve um ponto de virada. Sim. Foi uma redação da minha filha, porque na pandemia meus filhos não têm celular, então eu tinha que mandar a tarefa para a professora e ela escreveu uma redação no qual foi demandado em sala de aula para que ela se colocasse no lugar de um indígena, que todas as terras foram destruídas, a cultura também, pelos produtores rurais. E ela tinha que usar palavras como suicídio, genocídio, umas palavras muito pesadas. Ela tinha 10 anos naquele momento e na hora que eu peguei aquela redação, eu cheguei a ficar bastante triste, assim, tipo, para onde está conduzindo, por que isso, né? Isso, cadê os dados científicos? Isso aqui, quem que trouxe? Isso é uma opinião? Isso é um texto autoral? Isso é um texto jornalístico? Ou é um texto científico, né? Então, foi daí que surgiu essa insatisfação. A gente começou a juntar várias pessoas no Brasil todo, homens, mulheres, diferentes profissionais, não só do agronegócio, mas médicos, nutricionistas, advogados, pessoas que também estavam preocupadas com a educação. E nessa possibilidade da pandemia que a gente ficou dentro de casa, a gente conseguiu estar mais presente, né, e ver isso no dia a dia. Então, trazer a gente começou como uma insatisfação. Então, montamos um movimento no começo, fomos conversar com as editoras
mas depois evoluiu para uma associação e hoje em dia a gente está bem sólido. Letícia, você comentou, né, dessa questão de que o texto ali então estava sem embasamento científico. Esse é o principal problema do material didático atualmente? Sim, ele é a principal ferramenta do professor, né? Porque a gente sabe que os índices da educação brasileira realmente estão muito baixos, atrás de países extremamente subdesenvolvidos, né? A gente tem um índice altíssimo de nem na escola, nem trabalhando. A gente tem problemas em relação à gestão de recursos na educação, então onde colocar que realmente vai dar esse suporte. A gente tem a parte das avaliações, a gente tem a parte dos materiais, da formação de professores. Então, é bastante complexa a educação, né? E ela muda a longo prazo, ela muda após uma geração. Mas o material didático, ele é a principal ferramenta desse professor. Então, ele recebe hoje em dia dentro de sala de aula o que ele tem que fazer no primeiro minuto, nos primeiros 5 minutos, nos próximos 40 minutos. Com atividades propostas, ele vem bastante denso e o professor acaba tendo pouco tempo para atividades extras, para mão na massa, para estimular a criatividade. Então, a ideia nossa de pegar desses pontos que eu falei da educação, que tem vários problemas estruturais hoje em dia, pegar o material didático é porque ele é essa principal ferramenta. E o maior problema é que ele está completamente longe da ciência. Então, no início era uma percepção do de olho, mas através do trabalho da FIA, da Fundação Instituto de Administração, da qual nós contratamos, ela é ligada à USP, a FEA da USP, eles analisaram 80% do material comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, ou seja, que vão para todas as escolas públicas, né, o programa do MEC. E foi constatado que 3,7% do material, 3,7%, tem fontes científicas. Então, isso é muito triste, porque você imagina o tanto que a gente evoluiu. Aqui a gente está falando do setor do agronegócio, né, nesse caso, sim. Mas assim, quão perto a gente precisa estar mais da academia, mais dos institutos de pesquisa, da evolução toda que o Brasil tem, do potencial dos setores, para que esse aluno possa se inserir no mercado de trabalho, né, tenha uma educação de qualidade, para que ele esteja pronto para se inserir no mercado de trabalho e ajudar-nos a resolver os desafios. Sim. Porque não é um setor perfeito, a gente tem grandes desafios no Brasil, de logística, de conectividade, mas se eles partirem do passado, eles nunca vão chegar onde a gente gostaria, né? Eles têm que partir de onde estamos hoje em dia para nos ajudar a pensar, evoluir, trazendo coisas novas, para que a gente possa construir o Brasil do presente, né? Não o Brasil do futuro. Com certeza, é uma informação bem chocante essa, né? Realmente, se a gente para pensar, a gente fica mesmo indignado, né? Até com essa informação. Mas, Letícia, uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, como é que vocês estão fazendo para conseguir mudar esses materiais didáticos a nível nacional, né? A nível do que vai para as escolas públicas? Porque eu imagino que isso esteja sendo articulado junto a diversos governos. Como que vocês estão fazendo isso? Tivemos no MEC, né, para comentar sobre essa distância entre a ciência e a educação, como que isso vem sendo aprovado. Isso foi muito importante para a gente conhecer bastante o mercado educacional e como funciona a política educacional brasileira. Então, a gente tem trabalhado nesse primeiro pilar e, para isso, a gente trouxe o estudo da FIA. Uhum. E agora é um estudo científico com o olhar da educação para a educação. Os maiores clientes da Fundação Instituto de Administração não são do agro, eles são da educação, eles são do mercado financeiro. Então, consegue trazer um olhar isento sobre o que realmente está acontecendo. O segundo pilar, que é o coração realmente da associação, é o trabalho com as editoras. Então, a gente tem contactado editora por editora. Olha, já fizemos revisão, já escrevemos materiais com eles, sempre trazendo a academia e os institutos de pesquisa, né? Sempre conosco, assim, a base da qualidade que a gente prega é o que a gente tem trazido para dentro. Então, estamos grandes parceiros aí nesse caminhar, né? E a gente tem dado palestras, trazido o pessoal do agro, né, mais capacitado sobre cada assunto para esclarecer as dúvidas desses autores. A gente gravou pelo Brasil todo 30 vídeos aula, que já está na plataforma digital de uma grande editora, está disponível para 1 milhão de alunos. Então, a gente traz propostas de avaliação, propostas de correção, propostas de escrever.
esse material, além dessa profissionalização. Porque na hora que você traz esse autor para perto, ele também se encanta. Ele entende que o Brasil também é dele, que o agro não é só lá dentro da fazenda, né? Que ele engloba tudo que tem em volta. Sim. Então é uma parceria bastante sólida, é um trabalho mais demorado, ele aparece menos, porque é um trabalho cuidadoso, né? Geralmente demora, sei lá, de 3 meses a 1 ano cada projeto desse que a gente tem feito. Mas já avançamos bastante, inclusive com as maiores editoras. O terceiro foi uma demanda deles, que é a agroteca. É outra coisa que a gente tem muito orgulho assim, de poder ter disponibilizada na nossa plataforma digital, no nosso site. Clicar lá no Google Agroteca, entra na hora. É a primeira plataforma digital de materiais do agro para a educação. Então, tem videoaulas, infográficos, desenhos, textos, artigos, todos com referência partindo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente traz todo esse conteúdo e disponibiliza de forma gratuita com curadoria da Exalc. E o último projeto é o Vivenciando a Prática, que a gente traz os alunos, professores, autores, todo o setor educacional para dentro do agro. Aí lá ele vai sentir, ele vai plantar, ele vai viver. Então a gente leva para feiras, para fazendas, agroindústria. Então eles escolhem o tema. Olha, eu gostaria muito de conhecer o setor de cana-de-açúcar, por exemplo. Então nós vamos lá. E isso, na verdade, depois que a gente faz o Vivenciando a Prática, com toda a metodologia, assim, bastante direcionada para esses alunos, para a idade deles, que eles estão aprendendo em sala de aula, eu falo que essa sementinha, ela não deixa de florescer. É impressionante. Que lindo isso. Bom, vou te pedir uma licença, a gente já volta daqui a pouquinho, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar conversando um pouquinho sobre esse projeto tão bacana do De Olho no Material Escolar. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista de hoje, conversando, recebendo aqui no nosso estúdio Letícia Zamperini Jacinto, que é presidente da Fundação do Movimento De Olho no Material Escolar. Letícia, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre como surgiu o movimento, sobre as ações que vocês têm feito para transformar, né, como o agronegócio vem sendo retratado nas escolas brasileiras. E agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que esse projeto está estruturado, quais são os tipos de profissionais que fazem parte hoje do movimento. Nós trabalhamos de forma voluntária, temos um conselho, um conselho consultivo, um conselho fiscal, temos uma grande diretoria aí, umas 40 pessoas trabalhando em todos os estados brasileiros, a gente está em 16 deles, e núcleos que são formados nesses estados e continuam tocando os projetos por lá, porque a importância são 250 mais ou menos associados em 103 cidades. Então, cada município desse, essas pessoas estão conversando com os seus prefeitos, conversando com a Secretaria de Educação, levando as escolas do entorno para poder fazer o Vivenciando a Prática. Então, isso nos dá uma capilaridade muito grande, uma velocidade também com essa sociedade civil organizada, remando o barco para a mesma direção, né? E a gente sempre traz para esses associados, para as pessoas que fazem parte conosco, essa comunicação leve. Não necessariamente a educação é obrigada a conhecer o mercado do agronegócio, mas se a gente conseguir apresentá-los de uma forma bastante lúdica, né, com a linguagem necessária, a gente consegue construir pontes. Então a gente tem feito isso com os 3 poderes, com a sociedade no geral e com o setor educacional. Nos trabalhos, por exemplo, Vivenciando a Prática, tem toda uma metodologia de acontecer. O aluno tem que ter um crachá com o nome, como ele é recebido, as fichas técnicas. Não adianta ele chegar lá e ver um pulverizador, por exemplo. Aí, o que é isso aqui? É um pulverizador. Ele vai, então isso aqui é o que joga veneno. Né? Não, a gente traz. Você toma remédio? É remédio tóxico? Você chega na farmácia e compra um veneno. E aí você começa a explicar um pouquinho também sobre custo, sobre os biológicos. Aí você avança, sabe, para o futuro mesmo do Brasil. Sim. Quando você mostra isso, as crianças olham encantadas. Elas falam, gente, eu não sabia que isso existia. Não sabia que essas máquinas eram tão grandes. Eu não sabia que esse setor empregava tantas pessoas. Que eu tenho tantas oportunidades de profissões, né?
Então, isso realmente leva a uma modificação naquela criança, mas ela modifica a casa dela, ela modifica a comunidade dela, e assim a gente vai modificando o Brasil. A gente atendeu 17 mil crianças no Vivenciando a Prática, no primeiro ano, e esse ano acho que já foram mais de 12. Uau. Então, a gente tem feito um trabalho, ele não é de quantidade, ele tem que ser de qualidade. Sim. Né? Porque você tem que estar com atenção total para aquela criança ali. Temos grandes parceiros aí, empresas também, que investem na educação, né? O agro investe na educação e isso é importante para que possibilite, né, esse trabalho que seja feito. Com certeza. E Letícia, é interessante, você falou que o objetivo principal não é o número, né? Não é a quantidade, mas sim a qualidade, mas mesmo assim a gente está conseguindo avançar muito rápido, né? Pelos números que você trouxe aqui, pela quantidade de organizações envolvidas nesse trabalho. Então, por que você acredita que a gente está conseguindo ter essa velocidade também junto com a qualidade? Porque o agro, ele é encantador. Ele traz essa tecnologia, ele traz sustentabilidade, ele é a esperança, né, do Brasil, que eu brinco, o Brasil do presente, né, que a gente vai transformar esse país através do agro. A gente tem um grande potencial aqui dentro, que muitas vezes você não vê em todos os setores. Então, na hora que a gente apresenta isso, olha, a gente tem 1/3 do PIB, a gente tem muito emprego, tem várias possibilidades, esse jovem, ele realmente fica encantado. E os professores também ficam curiosos. O que é esse agro que eu não conheço? Que eu só ouço falar que tem exemplos muito ruins, né, no material didático. Que escraviza, que envenena, que polui. Que desmata. Que desmata. Então, na hora que a gente traz essa outra perspectiva, olha, isso daí acontecia, tem coisas há 100 anos atrás. Então, a gente já avançou bastante. E isso daqui não é só dentro da porteira, isso aqui é para as cidades, o agro ele conecta, né? Sim. E eu acho muito importante uma coisa, o agro ele traz valores que são muito caros para a sociedade hoje em dia. As crianças estão querendo as coisas muito rápidas, elas não têm paciência para ler um livro denso. Isso é muito importante para a educação do futuro, né? Que a gente vai ter que ter habilidades diferentes e não só a rapidez, porque a informação vai estar disponível. Sim. Então, o que a gente vai ter que ser? Criativo, inovador, a gente vai ter que ter os soft skills, isso que vai ser demandado do ser humano. E o agro traz isso. Letícia, muito interessante tudo isso que você falou, e uma coisa super importante também, né, é que a gente está fazendo, vocês estão fazendo isso, focando ali na qualidade da educação da geração do futuro, mas pelo que você vem contando, os professores, as pessoas que estão fazendo essa educação também estão sendo muito impactados, né? Sim, na verdade é toda a sociedade, né? Quando você mostra mais esse mão na massa, essa perspectiva de futuro, um propósito, nossos jovens estão carentes de propósito, né? Eles não querem abraçar o mundo, fazer uma grande modificação. A gente, quando é jovem, a gente quer arrumar alguma coisa e se agarrar, né? E com um material tão negativo em relação ao que tem acontecido, ao que tem sido trazido ali para eles como realidade, é muito difícil esse jovem se encantar. Falar, eu quero trabalhar nesse país, eu quero fazer a diferença, eu sei quais são os meus desafios, eu quero pensar diferente, sabe? Agora, quando você traz essa perspectiva, esse novo olhar, ele sente bastante orgulho do que a gente tem aqui e ele se vê inserido em diferentes profissões, em diferentes habilidades, para que ele possa seguir esse propósito. E tantas coisas que tem aí, né? O ESG, o próprio ESG, a parte de sustentabilidade, a parte de avanço tecnológico, a parte da pesquisa, o agro traz isso. Então, para a gente também é um orgulho, mas ao mesmo tempo é muito interessante mostrar isso, né? Falar o que esse setor tem possibilitado e onde essas crianças podem chegar, onde esse país pode chegar com todo esse ensinamento. Por isso, sempre trazendo as fontes científicas e essa vivência, para que aquela sementinha seja plantada e ela floresça o mais rápido possível. Tá certo. Inclusive, foi importante você citar tudo isso dessa questão da sementinha, né? Porque a gente atuar com a educação, eu acho que é o que mais pode realmente fazer diferença para o futuro. Então, onde você acha, Letícia, que toda
todo esse investimento na transformação desse material didático, nas experiências, nas vivências desses alunos e chegando até a coisas que são intangíveis, digamos assim, como os valores todos que você citou, como você acha que isso pode realmente transformar o Brasil lá na frente? Eu não digo nem só com relação ao agro, mas sim como uma nação mais próspera, como comunidades mais fortes. Como que você enxerga isso para o futuro? Eu vejo uma perspectiva, na verdade, muito boa para o futuro em relação a isso. A estrutura da educação, ela tem mudado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Com a chegada da inteligência artificial, as informações ficaram rápidas, nem sempre corretas ainda tem que buscar das fontes corretas, tem que saber quem tem propriedade para poder falar sobre determinado assunto, né? Mas eu acho que isso deve afinar cada dia mais, né? E a informação vai vir rápido. Então, as habilidades que vão ter que ser desenvolvidas, elas vão ser feitas através dessa educação diferente, dessa educação mais criativa, mais mão na massa mesmo, mais realizar projetos, fazer, acontecer, transformar. Então, o que eu vejo com essa perspectiva do que a gente está criando aí, trazendo material com fontes científicas, atentando a sociedade para que ela observe mais a educação, porque ela é a única maneira de modificar um país ou uma geração é através da educação. Sim. Né? Você traz legitimidade para aquele aluno, né? O aluno bem informado, o aluno com uma educação de qualidade, ele chega realmente em outro patamar. Nós temos problema aqui, aliás, no mundo inteiro, em relação à sucessão, quem vai entrar, quais são os novos profissionais. Então, você trazendo também isso para as empresas, né, para que elas possam abrir as suas portas, receber mais o setor educacional, fazer esses links, mostrar o que tem sido feito. Isso vai aproximar muito mais os jovens do mercado de trabalho. Então, e aí ninguém segura, né, o nosso país, ninguém segura na hora que a gente tiver uma sociedade bem formada, com esperança, com capacidade de processar esses dados, com sensibilidade para atender bem a área social, o meio ambiente e, ao mesmo tempo, produzindo com qualidade, com tecnologia. Perfeito. E com esses valores todos importantes que a gente aprende tanto no campo, né, Letícia? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e entender um pouquinho mais todo o trabalho que o Movimento de Olho no Material Escolar vem realizando. Foi realmente um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê diariamente de segunda a sexta-feira, ao meio-dia aqui na tela do Canal Rural. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.